Olá, aluno! Seja bem-vindo ao curso DNA do Direito. Eu sou o professor Carlos Eduardo Volante e hoje, na aula de estruturação e redação de peças profissionais, nós estudaremos linguagem jurídica e técnica profissional. Vamos lá! Os termos e jargões jurídicos são características na linguagem do direito, mas elas devem ser utilizadas com certa parcimônia e com certa atenção, para que não cometamos certos abusos dessa linguagem. A primeira informação que vocês devem ter é que quanto mais simples a linguagem, melhor. Não pense que quanto mais sofisticada, mais robusta ou rebuscada a linguagem seja, fica melhor. Pelo contrário, a linguagem mais simples é a melhor. Na lição, por exemplo, de Paul Valéry, entre duas palavras, sempre escolha a mais simples. E entre duas simples, escolha a mais curta. Vamos para o slide para demonstrar isso, que nem sempre a linguagem mais rebuscada é a melhor. Pelo contrário, a mais simples evita que você erre e ainda demonstra mais clareza, transmite melhor as informações. Até porque numa peça profissional, o receptor dessa mensagem não é necessariamente o outro advogado, o juiz ou o promotor. No final, é o teu cliente e ele precisa entender aquilo que você escreveu. Vamos para o slide. Temos aqui dois exemplos. O primeiro, que é um exemplo que está correto, a linguagem mais simples. Por exemplo, o STF, ao decidir, negou o provimento ao recurso interposto, ao afirmar que a Constituição de 88 é fundamento do ordenamento jurídico brasileiro. Agora, olha outro exemplo em que ele está tão sofisticado, com palavras tão excêntricas, tão tecnicistas, que prejudica o entendimento. Olha só. O pretor excelso, em resposta ao nobre causídico, desacolheu o recurso ora interposto ao asseverar que a carta maior é basilar na estrutura jurídica do ordenamento pátrio. Percebam que esse segundo exemplo apenas disse o que já disse o primeiro, mas não só usou uma linguagem técnica, que é importante, porque às vezes certos conceitos só podem ser transmitidos com uma linguagem técnica, mas ele foi além e tornou tão sofisticado, tão difícil o texto, que provavelmente poucas pessoas entenderiam aquilo que está escrito. E não agregou nada, trazendo o pretor excelso, ao invés de dizer o Supremo Tribunal Federal, nobre causídico, ao invés de dizer advogado. Não precisa trazer tantas palavras, especialmente no exame de ordem, em que a chance de você errar algo é muito grande e vai tirar pontos, e isso não vai agregar nota à tua prova, seja a peça profissional, as discursivas. Então, não exagerem nessa linguagem técnica profissional. Outro ponto importante são as expressões latinas. O latim é importante em vários ramos da ciência, como na medicina, na biologia. Então, certas doenças, certos animais, eles recebem um nome em latim. Para quê? Para que qualquer pessoa do mundo possa identificar aquela doença, aquele animal, pelo mesmo nome. Se cada país chamasse um animal por um nome, cada cientista também, nunca saberia se está falando do mesmo animal ou não. No momento que você unifica numa linguagem específica, que foi escolhido o latim, qualquer pessoa que faça referência a um animal, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, vai entender daquele animal, que aquele animal é o que está sendo referido. No direito é a mesma coisa. Em certas áreas do direito, como por exemplo o direito internacional privado, essa linguagem em latim é importante. Então, por exemplo, o elemento de conexão lex domicili, que é a lei do domicílio da pessoa. Se é uma relação de direito internacional privado, se nós tivermos dois advogados, um aqui no Brasil e um lá na França, e falarmos sobre esse mesmo elemento de conexão e usarmos o termo latim, lex domicili, os dois já sabem o que diz a lei e do que está tratando. Então facilita, mas não pequem pelo excesso no uso dos termos em latim. Vocês só devem usar quando for necessário, como nesse caso de direito internacional privado, ou então
quando o latim já tiver sido incorporado à língua portuguesa, a certas expressões e termos que já foram incorporados. E aí não há problema em usar. Por exemplo, habeas corpus, habeas data, de cujos, juiz a quo. São termos e expressões que já estão incorporadas. Não precisa nem colocar entre aspas essas palavras, essas expressões, porque já estão incorporadas. Vamos para um exemplo no slide. Na LINDB, por exemplo, é um exemplo clássico dessa evolução da incorporação de certas expressões. O artigo 10 da LINDB diz o seguinte: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que for domiciliado o defunto. Vejam que ele não usa a expressão de cujos aqui, ele usa defunto. Isso porque essa lei é da década de 40. E aí continua, ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Mas no parágrafo 1º, que foi incorporado por uma lei de 1995, pela lei 9.047/95, a expressão aqui já é usada de forma diferente. Eles não usam a expressão defunto, mas sim de cujos. Olhem só, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Percebam que nem entre aspas está, porque de cujos já foi incorporado à língua portuguesa. Agora, olhem também outro exemplo no Código de Processo Penal, que diz o seguinte no artigo 647: dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal, na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Percebam que nesses dois casos não há nenhum problema em usar essas expressões latinas, até porque já foram aportuguesadas. Então, pode usar na peça, nas questões discursivas. O problema são certas expressões que são desnecessárias e perigosas. Vejamos. Na construção da peça profissional, é muito comum usar certas expressões. E essas expressões não devem ser utilizadas porque não agrega nada. Por exemplo, as expressões in verbis. É muito comum lá, o artigo 5º da Constituição define que... Aí coloca lá, in verbis. Desnecessário, se a expressão nestes termos substitui e o in verbis não agrega nada. Então não deve ser utilizado ao referir a uma lei, uma doutrina, a expressão in verbis. Use nesses termos. O mesmo para a expressão expositis. O que agrega? É só falar ante todo o exposto ou ante o exposto. Depois que você narrou os fatos, os fundamentos jurídicos do pedido, você coloca lá ante o exposto ou do exposto ao invés de expositis. Percebam que essas frases, essas expressões não agregam nenhum valor. O mesmo vale para in limine. É desde logo. A contrário sensu. É pela razão contrária. Nesse caso, então vocês devem evitar usar as expressões latinas, porque há o risco de usarem de forma errônea, a não ser que vocês falem latim, que é uma língua morta. Eu acho difícil, conheci poucas pessoas que falam latim. Eu cheguei a estudar alguns meses de latim e nem me atrevo a tentar construir uma frase de tão difícil que é o latim. Porque diferentemente do português, que entre sujeito, verbo e predicado, aqui se altera a função da palavra pela terminação dela. Então, é extremamente difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no slide que demonstra que uma alteração de uma letra pode alterar a frase inteira. Vamos lá. Existe uma expressão muito comum quando se tem um pedido de tutela de urgência, uma liminar, usar a expressão inaudita altera parte, que significa sem a oitiva da parte contrária, sem a oitiva da outra parte. Mas é muito comum as pessoas errarem essa expressão porque altera a palavra parte por pars e ficaria então inaudita altera pars. Se isso acontecer, muda todo o sentido da frase e não significa mais sem a oitiva da parte contrária.
porque ela estará no nominativo e significará inédito da outra parte. Olha só, se você alterar uma letra aqui, significa uma coisa completamente contrária. Você não está pedindo sem oitiva da parte contrária, você está falando que é inédito da outra parte. Então, tome muito cuidado. E ainda, se vocês pesquisarem, vão ver que muitos usam o inaudita com L, inaudita. Só que essa expressão, essa palavra nem existe no latim. E se mudar um pouquinho mais, audiatur et altera pars, significa ouça-se a parte contrária, a outra parte. E aí é o mandamento do juiz. O juiz está mandando ouvir a outra parte. Então, o juiz não pode falar inaudita altera pars. Não, ele não está pedindo. Ele está determinando, então ele teria que usar audiatur altera pars. Então, cuidado, é extremamente difícil, não sabe, não utiliza, escreve em português, sem a oitiva da parte contrária. Outro ponto importante é a objetividade. Vocês devem ser objetivos nas respostas de vocês, não só na peça profissional, mas nas questões discursivas. Agora, cuidado, objetividade não tem a ver com o tamanho da resposta. Objetividade é não fugir daquilo que lhe foi proposto. Vocês devem ter terminado recentemente a graduação ou estão em vias de terminar e tem lá o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Para responder uma pergunta do tema do TCC de vocês, então, por exemplo, qual a diferença entre a união estável e o casamento? Tem diferenças? Se tem, quais são? Você vai ter que escrever 50, 100 páginas só para responder isso. E ser objetivo é ficar focado nesse tema. É claro, se você começar a falar de outros institutos, sobre sucessão, sobre direito de personalidade, aí você está fugindo do teu tema. Aí você está sendo prolixo, que é o contrário do seu objetivo. Ah, professor, mas eu gosto de ser sucinto. Tudo bem, então sucinto não tem a ver com objetividade. Mas mesmo assim, pode até ser sucinto, mas cuidado, tem que abarcar, tem que alcançar a resposta completa. O que o examinador espera é que você não fique tergiversando, fazendo rodeio. Se ele perguntar, é constitucional tal lei? Você vai falar, sim, é constitucional, mas não basta colocar sim, é constitucional com base no artigo 37 da Constituição. Você vai ter que explicar o fundamento, vai ter que explicar aquele princípio, vai ter que conceituar aquele instituto. Então você vai falar, até porque o examinador vai estar lá com um gabarito e ele está querendo ver se você respondeu. Então você coloca, sim, é constitucional nos termos do artigo 37, uma vez que o princípio da legalidade expressa a necessidade de previsão legal para que o agente administrativo possa praticar certos atos. E aí explica o instituto do princípio da legalidade. O que você não pode é começar a fugir daquilo que lhe foi proposto. Se o examinador perceber que você não sabe, você só está colocando texto ali para enrolar ele vai te dar errado, e não importa o quanto você escreva. Outra dica importante para você que vai prestar o exame de ordem: toda vez que você tiver mais de um fundamento jurídico, mais de um fundamento legal para apresentar, apresente todos eles. Isso porque o examinador ele tem lá um gabarito e ele vai ver se você colocou todos aqueles artigos que ele espera. Então não basta, encontrei um fundamento na lei, um fundamento na Constituição e coloca só aquele. Todos que puderem ser colocados, você deve colocar. E é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Porque se você colocar 1, 2 artigos que nem sirvam de fundamento ali e você achou que serviria, o examinador não vai tirar ponto. Mas a falta, ele tira. Então é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E se você tiver vários fundamentos, o ideal é seguir certa ordem, ordem em relação à hierarquia das normas. Vamos para o slide para eu mostrar isso para vocês. Muito bem, então se você tiver mais de um fundamento, nossa recomendação é que você siga certa ordem. Primeiro, apresente os princípios e, eventualmente, algum fundamento no artigo 5º da Constituição. Esse é o primeiro ponto que você deve argumentar. Isso se existir, é claro. Então, não, tem uma questão principiológica ali, constitucional, o artigo 5º da Constituição. Primeiro, traga esse fundamento. Depois que você fundamentar, aí você busque outros fundamentos que estão nos demais artigos da Constituição.
Então, também lá no artigo 37 da Constituição tem um fundamento. Apresente este fundamento. Depois, no ADCT, nos atos das disposições constitucionais transitórias, não é? Apesar dela não fazer necessariamente a estrutura da Constituição, ela foi criada junto com a Constituição, então tem um valor ali de status constitucional. Então, deve ser trazido também. Depois, nas leis, súmulas e, por fim, na doutrina, que em pese você não possa utilizar a doutrina na segunda fase, e as leis sim, mas se você souber de algum fundamento doutrinário, aí você pode apresentar. Essa mesma estrutura serve, inclusive, numa peça profissional, quando vocês estiverem advogando. Tem que estruturar nesta ordem. Muito bem. Espero que tenham aproveitado essa aula. Se tiverem alguma dúvida, mandem aqui que nós respondemos. Até mais!